Olá, eu sou Lupe, a raposa, e neste vídeo, o natural, o sobrenatural e sua separação insustentável, vamos examinar a afirmação do médico, escritor e místico espiritualista Deepak Chopra, de que a separação entre esses dois conceitos é insustentável, com a leitura de parte do texto de sua autoria, O Futuro de Deus. Na caverna biblioteca nos Andes, em companhia do nosso amigo Alado Nuna Sapak, César, Mao Opuma e eu refletíamos sobre o entendimento de natural e sobrenatural, usados pela mente humana para caracterizar acontecimentos em que a sucessão de eventos seguem um encadeamento que pode ser compreendido e aceito como a resultante normal e esperada para determinada causa, a natural, ou não, o que caracteriza a manifestação do sobrenatural. No capítulo Natural-Sobrenatural, o texto do Dr. Chopra nos diz assim: um dos cientistas pioneiros mais brilhantes da física quântica, Wolfgang Pauli, disse, aspas, é minha opinião pessoal que a ciência da realidade futura não será psíquica e nem física, mas de algum modo ambas e de algum modo nenhuma delas. Fecha aspas. E Pauli apontou para uma espécie de mistério supremo. O vasto mecanismo físico, que chamamos de universo, se comporta mais como uma mente do que como uma máquina. Como a mente pode ter encontrado uma maneira de se manifestar como um mundo físico? Essa pergunta nos leva à fusão do natural e do sobrenatural, já que o próprio fato de algo existir é sobrenatural, literalmente além das regras do mundo natural. Vamos a alguns eventos sobrenaturais aqui e agora, transcendendo todas as regras e explicações. Primeiro, ninguém pode demonstrar em que ponto moléculas simples, como a glicose no cérebro, torna-se consciente. Será que o açúcar no sangue pensa? Quando entra no cérebro, o açúcar não pensa num tubo de ensaio. E então, o que faz a diferença? Segundo, os tecidos se curam automaticamente quando são feridos ou invadidos por organismos causadores de doenças. O sistema de cura avalia espontaneamente os danos e realiza os reparos necessários. Ninguém sabe explicar como uma máquina pode aprender a se reparar. As leis da natureza deveriam ditar que o colapso físico é permanente. Carros não inflam sozinhos os seus pneus furados. Organismos danificados, se forem sujeitos a mesmas leis físicas, deveriam continuar danificados, mas algum fator desconhecido mudou isso. Terceiro, desde que o Big Bang, a energia do universo está se dissipando como um forno quente em resfriamento, essa dispersão de calor conhecida como entropia é inexorável. No entanto, de alguma forma, ilhas de entropia negativa se desenvolveram. Uma delas é a vida na Terra. Em vez de se dissipar no vazio do espaço exterior, a luz do Sol se atinge as plantas verdes, dá início a uma cadeia da vida, prendendo a energia e convertendo-a em formas extremamente complexas que distribuem, reciclam e usam a energia de maneiras criativas. É impossível explicar, com base em eventos aleatórios, como a lei da entropia poderia ser transgredida por bilhões de anos. Quarto, o DNA nasceu em um ambiente hostil, de frio e calor extremos, gases tóxicos e uma tempestade de reações químicas aleatórias. Ao contrário de qualquer outro produto químico do universo conhecido, o DNA resistiu à degradação
em moléculas menores, desenvolveu uma complexidade cada vez maior e aprendeu a se replicar. Nunca ninguém conseguiu explicar essa atividade sem igual. Quinto, todas as células do nosso corpo, trilhões delas, contêm o mesmo DNA e, mesmo assim, sabem espontaneamente como se transformar em células do fígado, células do coração e todas as outras células especializadas. No cérebro embrionário, as células-tronco percorrem caminhos precisos, param quando chegam ao destino e se transformam em neurônios específicos para ver, ouvir, controlar hormônios e pensar. Ninguém apresentou uma explicação plausível para essa capacidade espontânea de saber como suprimir uma parte do código genético ao mesmo tempo que ativa outras. Sexto, o DNA sabe contar o tempo. A partir do momento em que um óvulo é fertilizado, uma única célula contém gatilhos sensíveis ao tempo para o corpo desenvolver dentes de leite, entrar na puberdade, entrar na menopausa e, mais cedo ou mais tarde, morrer. Ninguém sabe explicar como todas essas sequências que abrangem 7 décadas ou mais podem ser contidas dentro de uma substância química. De alguma forma misteriosa, as moléculas sabem o que fazer, seja na sopa química ancestral que originou o DNA, seja na química das células do seu cérebro, enquanto você lê esta frase. Isso implica uma perspectiva completamente radical de onde a mente se originou e de onde ela se localiza. O fundador da física quântica, Max Planck, não tinha dúvida de que a mente viria a ser uma questão que todo mundo iria preferir evitar, mas uma questão grande e óbvia demais para ser ignorada. Vale a pena ler a citação de Planck na íntegra. Aspas para ele. Considero a consciência fundamental. Considero a matéria derivada da consciência. Não temos como endossar a consciência. Tudo o que falamos, tudo o que consideramos como existente, postula a consciência. Fecha aspas. Se reconhecermos que a mente está por toda parte, teremos dado um grande passo na direção da fusão entre o natural e o sobrenatural. Tomemos como exemplo os casos de curas chamadas milagrosas. Nesses casos, por mais misteriosas que sejam as razões, as moléculas do corpo da pessoa agirão como se fossem orientadas, em um milagre natural. O sistema de cura do qual todos nós dependemos quando cortamos um dedo ou caímos gripados se transforma em um milagre natural. No entanto, nenhum desses dois mecanismos pode ser explicado. Assim, teoricamente, nada impede que a inteligência que orienta as células imunológicas a ir ao local da invasão de bactérias oriente as células a ir ainda mais rapidamente curar uma doença incurável. Em outras palavras, a reação do corpo a uma doença não é fixa, mas ocorre em uma escala, um espectro. Vamos dar uma olhada em dois extremos desse espectro, mantendo em mente que nenhuma etapa sozinha pode ser explicada clinicamente, apesar de um extremo ser considerado natural e o outro milagroso, ou dito sobrenatural. O espectro da cura. No primeiro caso, um paciente adoece, se recupera no tempo esperado, sem complicações. Em outro paciente contrai a mesma doença e se recupera muito mais rapidamente ou muito mais lentamente que o normal. Em um terceiro caso ainda, um paciente contrai uma doença potencialmente fatal e morre. Um outro paciente contrai uma doença potencialmente fatal e se recupera com um tratamento médico normal. Ainda outro paciente contrai uma doença potencialmente fatal e se recupera sem qualquer tratamento. E no caso mais raro,
Um paciente contrai uma doença potencialmente fatal e se recupera sem explicação, porque a cura é rápida demais para se encaixar nos modelos médicos. Essa ampla variedade de resultados possíveis resiste a qualquer sistema de previsão. Os resultados são tão volúveis quanto pensamentos, estados de espírito e outros eventos mentais. Corpos diferentes decidem como reagir à mesma doença. A consciência é a chave. Todo mundo sabe por que misturar mente e matéria incomoda tantos médicos tradicionais, treinados para serem científicos. A mente governa o mundo subjetivo e a ciência encara com desconfiança, enquanto a matéria é a base do conhecimento real. Tenho certeza de que Planck e Pauli estavam certos ao suspeitar que a consciência é mais do que inicialmente presumimos, que a mente e matéria estão indissoluvelmente conectadas. Entre os físicos, Planck e Pauli não foram os únicos a pensar assim. A mente contém algum tipo de chave para desvendarmos a natureza suprema da realidade. Uma vez que admitimos essa verdade, a possibilidade de acontecimentos milagrosos aumenta, porque o não milagroso muda muito. O natural e o sobrenatural são imbuídos das mesmas propriedades da consciência. Acontece que sobrenatural é o rótulo que aplicamos às coisas que ainda nos incomodam. Na realidade, para criar uma galáxia, a natureza recorre à mesma fonte a qual recorremos para pensar em uma rosa. O campo da consciência abrange os dois. Para a consciência, a separação do natural e do sobrenatural não é sustentável. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Até o nosso próximo vídeo.